Lição número 362. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade e de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus, meu Pai, e pelo seu Filho Santo. Bom, essa lição está falando de disponibilidade. Quando ela fala, quero dar-te este instante santo, ele está falando de disponibilidade. Ele está falando de estar disponível para a verdade, da consciência estar disponível para a verdade, para que a verdade ela se revele na consciência, para que você seja a experiência da verdade. Ele está falando de estar disponível para o reconhecimento da totalidade, da vida, do que é. Ele está falando de estar disponível para acessar o conhecimento de Deus, o que Deus sabe, o que Deus vê. Tu estás no controle, que é a continuação aqui do texto. É a verdade estar guiando a consciência. Veja que consciência é uma experiência, é um estado de ser, é um estado de existir. E hoje, o que ela sabe, né, o que a consciência sabe é a separação. É um existir separado através do corpo, através de autoconceitos, de crenças, porque o que guia a consciência é a separação. É o pensamento de separação que a consciência se identificou. Então, a consciência se identifica com o pensamento de separação e toda a experiência dela será de separação, será de uma existência, uma vida separada de Deus e de todos, onde a base disso é a falta e onde se experimenta a culpa, o medo e a punição. Ou seja, a consciência é guiada, né? E esse guiada aqui é um entre aspas. Então, a consciência é guiada, entre aspas, pelo pensamento que ela se identifica, que ela foca, que ela se torna consciente. Percebe que o ser guiada aqui não é estar à mercê das circunstâncias, à mercê do pensamento de separação, à mercê do ego, mas é uma decisão. Eu sou guiada quando eu decido me deixar ser guiada. É por isso que posso, a qualquer momento, e o convite aqui nessa lição é agora, é nesse instante, eu posso, então, a qualquer momento, decidir ser guiado pela totalidade, pela verdade. Então, tu estás no controle aqui, acontece quando eu, a consciência, decide soltar a identificação com a separação e se identificar com a totalidade. E então ela será guiada pela totalidade, pela verdade. Então, isso é o tu estás no controle. E na continuação diz: pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Vê que seguimos o verbo de Deus, seguimos a voz por Deus, seguimos o próprio Deus quando decidimos por Deus? Quando decidimos que Deus seja tudo na consciência? Ou seja, quando a consciência é de Deus, quando a consciência é Deus, e não a separação, e não um ser separado, e não o mundo, e não o pensamento, e não pensamentos, na verdade, né? E não as sensações.
Então, o convite aqui é estar disponível para a verdade. É soltar a identificação com a separação e focar em Deus e se deixar ser guiada pela verdade. É dissolver a consciência de separação e estar ciente da totalidade o tempo todo, tendo a percepção da totalidade como a única meta em todo o tempo, a cada instante.